Quando eu era adolescente, uma vez uma senhora ficou endemoniada, possuída na igreja. Eram aqueles bancos de madeira Sei. que tem um encosto bem fininho, né? Ela subiu ali, ela ficou andando ali em cima com uma desenvoltura, tipo assim, de equilibrista de circo, né? Impossível. E aí, quando conseguiram tirar ela dali de cima, eu me lembro de ver... me lembro de um senhor que era da igreja, chamado Joel, mais uma galera assim, sei lá, uns 10 homens tentando segurar a senhorinha E não conseguia de 80 anos, não segurava, jogando os caras pra lá. Ali foi realmente impressionante. E ela subiu assim... Subiu, ficou tipo, andando igual ali. bailarina. Não, ela andava normal como se estivesse andando no chão, mas num negócio que tem 1 centímetro de 2 centímetros de largura. Uma senhora, pô, de 80 anos, sei lá. Então isso foi uma coisa assim que me marcou, né? Eu falei, caramba. E nesses casos, assim, geralmente a pessoa, pra estar com uma possessão desse daí, ela dá alguma abertura espiritual pro demônio? Precisa, Daniel? é impossível que não tenha, né? Geralmente o que gera esse tipo de abertura é amargura, inveja, ódio, raiva. Isso gera. Problema com os pais, desonrar o pai e a mãe. Isso aí gera, abre uma brecha bonita. Ou envolvimento com coisas que você chama... Às vezes tem lugar que você chama, né? Aí o espírito vem e assume o controle. Esses dias aí eu vi uma banda, apareceu pra mim aleatório no Instagram, o algoritmo deve me odiar. Apareceu uns satanistas lá, uns caras que faz rock and roll e eles desenhando caveira, bode lá. Foi um show recente agora, né? Teve um... Teve no Allianz Parque. Teve no Allianz Parque também? Foi. E aí eu olhei e falei, o cara dando legalidade pro demônio ali, agir na vida dele, na verdade, né? ele tá operando patrocinado por essas entidades, né? Ele é um representante comercial das entidades, né? Vai lá que eu vou te dar sucesso, você me divulga aí. E acaba acontecendo mesmo, né? Claro, pô. Mas aí qual é o preço disso, né? O preço disso daí é melhor você entregar a sua vida pra Jesus aí que sai mais barato. Sai muito mais barato. Uma hora você vai ter que pagar, né? Lógico. Você vê que vários famosos, do nada, o cara morre de depressão, morre disso, morre daquilo, uns acidentes estranhos, né? Acidentes estranhos. Sim. E, Daniel, você já viu alguma entidade assim, tipo, bem nítida mesmo? Já. Como foi essa visão sua aí? Às vezes você vê só uma sombra, né? Já vi sombra, assim, passando. Uma silhueta humana. Já vi figuras monstruosas, né? E apareceu mesmo pra você. E nesse momento, o que você pensa? Que você... Então, né? Vamos dar um exemplo. Uma vez eu tava assistindo um filme e eu vi passando esse vulto. Eu achei que era uma pessoa. Achei que era um ladrão que tinha entrado em casa. Você achou que era um ladrão? Aí eu corri lá, não achei nada. Então, às vezes, na hora você acha que é alguém, né? Às vezes você vê uma pessoa e não é uma pessoa. Você ficou olhando assim, fala, pô, é pessoa, é isso? Tem uma história triste, mas interessante. Não foi comigo, foi um parente nosso que viu isso. Uma menina estava numa cidade do interior aqui do Brasil, e aí ela viu cidade do interior, geralmente as pessoas se conhecem, né? Quando vê alguém de fora, eles, esse cara, quem é esse cara de fora? E ela viu um cara muito bonito. E ela falou, vou lá perguntar quem ele é. E aí o cara tava distraído, assim, como se fosse esperando para atravessar a rua. Ela, oi, tudo bem? Qual é o seu nome? Aí ele olhou para ela e mergulhou dentro dela. Meu Deus do céu. E ela ficou possuída, né? Aí depois de um tempão conseguiram tirar esse espírito dentro dela. Então, assim, às vezes é meio assim, você olha e você fala, estranho, é uma pessoa isso. Aí de repente some. Aí você fala, você viu? Os caras, não tinha ninguém aqui não. Você fala, ih, eu tô vendo coisa. Às vezes parece pessoa. Na Bíblia tem muitos anjos que são confundidos com pessoas, né? Inclusive na história de Sodoma e Gomorra, 2 anjos foram à cidade de Sodoma e Gomorra para retirar Ló de lá, que era o sobrinho de Abraão, né? E os anjos entraram na casa dele e a população bateu na porta e falou, manda esses caras aí para fora que a gente quer passar o cerol neles. Então os caras acharam que eram loucura, pessoas, né? E queriam encaçapar os caras. Então, assim, às vezes parecem pessoas, mas não são pessoas. Às vezes até senta na mesa, come e não é pessoa. E como que a gente separa o que é do bem e o que é do mal? Então, a Bíblia oferece para os cristãos o dom de discernimento de espírito. Então, o dom seria o ideal, né? Você olhar e você tem o dom de não sentir legal, não bateu. Agora, você vê pelos critérios bíblicos também, né? Você vê um anjo de luz. Não quer dizer que ele é um anjo, porque a Bíblia diz, não vos admireis, o próprio Satanás pode se transfigurar em anjo de luz. Então não é porque você viu um anjo de luz que às vezes ele está te enganando. Então sempre usando a Bíblia como referência. A Bíblia vai te dando... Se o anjo chegar para você e falar, se ajoelha e me adora, você vai falar, não. Várias vezes aconteceu isso na Bíblia e Deus falou, não.
Tá errado. Daniel, quando viu um anjo, ele se ajoelhou, o anjo falou, não pode levantar. Pedro viu um anjo, se ajoelhou, o anjo falou, não pode levantar. Então, assim, a gente sabe que se ele exigir adoração, tem alguma coisa errada. E falar, me cultua que eu vou te dar poder. Você fala, essa história, a reda de Satanás que só o Senhor teu Deus adorarás, só ele servirás. Então, errais não conhecendo as escrituras e o poder de Deus, né? Então, se você não conhece, qualquer coisinha que aparece, nossa, me dá poder Deus, aí, né? Eu te vendo minha alma aí, como é que é, onde é que eu assino. Aí ferrou. E você já chegou a ver algum anjo, alguma coisa eu assim? Eu vi anjo uma vez, assim, só, cara. E era como é escrito na Bíblia? Então, eu vi um negócio meio Cavaleiro do Zodíaco, assim, entendeu? Uma armadura dourada e tal. Falei, você acha que eu tô vendo muito Cavaleiro do Zodíaco, né? Os Cavaleiros de Ouro lá. Mas também no Apocalipse não fala que Satanás é desse jeito? Igual um Cavaleiro do Zodíaco? Ele pode se transfigurar, né? Ah, entendi. No livro de Ezequiel fala que ele é um querubim ungido da guarda, né? Tinha pedras preciosas. E ele tinha pífaros e tambores, e engastes e ornamentos. Ele se apresenta de várias formas, né? Eles podem assumir a forma que eles quiserem, né? Mas eles têm algumas formas mais comuns, né? Mas geralmente aparece um cara bonitão. Boa pinta, fortão, bonito. Às vezes aparece umas coisas mais monstro. Mas geralmente é pintosão, bonitão, sedutor. Voz muito... E você já viu um demônio que Deus te deu sabedoria também pra saber até o nome dele? Eu não gosto de falar esse nome, não. Não precisa falar o nome, mas eu fui dormir, eu tava indo pro Natal com a minha família, na hora que eu fechei o olho eu vi a imagem de cabeça de um cavalo. Nossa. Aí eu orei e falei, Deus, que é isso? Qual é essa entidade? Ele me falou o nome. Quando eu pesquisei, a imagem é um cavalo. Era igualzinho, mesmo. E é um deus do mundo antigo lá, um deus com D minúsculo, né? Uma divindade que é considerado um príncipe do inferno. E naquele momento você... Aí eu falei, pô, Deus, o que esse troço quer comigo aí? Pô, tô fora. Aí depois eu esqueci, eu repreendi em nome de Jesus, dormi, no dia seguinte, no almoço de família, eu quase saí no braço com meu irmão. Nossa. E aí eu me lembrei e falei, caramba, foi Nossa, ele tá te tentando. Essa entidade que me armou uma arapuca aí. Nossa, e é difícil, né, Daniel? Porque você tem que estar em constante oração. Vigiar e orar incessantemente, né? E examinar todas as coisas. Né? Você é uma pessoa pública, você é pastor, você traz o conhecimento para muitas pessoas. O inimigo, ele quer te atingir de alguma maneira. Então, a gente tem que estar sempre blindado, andando em santidade, não cometendo pecado, fugindo da aparência do mal, no esconderijo do Altíssimo, na sombra do Onipotente, andando ali nos conformes que a palavra ensina, evitando a raiva, falar palavrão, desejar o mal. Hoje mesmo, né? Muitas pessoas, quero mais que ele morra. Eu falei, pessoal, nunca deseje o mal para ninguém. A Bíblia diz, amai os vossos inimigos, ore pelos vossos inimigos. Não faça isso. A Bíblia diz, aquilo que você plantar, certamente você vai colher. Então, não deseje o mal para ninguém. Então, um cara que quer estar blindado, tem que fugir da aparência do mal, né? Então, é o que eu tento. Eu não sou perfeito, muito pelo contrário, mas é a minha referência, né? Para eu poder que a nuvem de cobertura do Senhor não sai de cima de mim. Nossa, e é uma vigília, né? Uma vigilância constante, Constante, né? Total. Nossa. Então, por exemplo, eu vou ver um filme, aparece uma cena de nudez, não é conveniente que eu veja. Já compensa passar, isso é criptonita. Né? Para mim é criptonita, vai me enfraquecer. Então, às vezes, é muito triste, porque hoje você tem filmes interessantes que tem muitas cenas disso, séries, né? Você fala, cara, mas que coisa desnecessária. Se eu quisesse ver isso, eu ia num site que disso. Pô, eu não quero ver, eu quero ver um filme. Pô. Pode parecer bobeira, mas isso acontece em todas as religiões, né? Tem religião que o cara não pode comer certa comida, tem religião que o cara tem que usar uma certa roupa, que dia tal ele tem que ir no lugar tal. Então, toda religião, para você ter comunhão com os seres ou entidades que você está servindo, existem critérios. Na Bíblia tem esse critério da santidade, né? De você ter um relacionamento amoroso correto também, né? Eu, graças a Deus, sou casado desde 23 anos, então minha esposa também é mulher de Deus, então a gente sempre faz... E graças a Deus ela também tem discernimento espiritual, né? Coisa que às vezes eu não pesco, ela pesca. Ela está sempre em vigilância. Está sempre. Né? Essa madrugada até rolou aí. Ela acordou de madrugada, orou, Deus revelou umas coisas. Então, é bom, né? Porque o que a Bíblia diz da mulher é isso, né? A mulher é uma ajudadora. É uma antena, né? Uma auxiliadora idônea, né? Que é a tua parceira ali É o radar. Tá sempre com a antena ali. É o radar, Você vê uma pessoa e fala, isso aqui não tá legal não, né? Mulher tem essa intuição feminina, né? Homem já não... A famosa woman's intuition, né?
Ô Daniel, e por que o inimigo ele tenta às 3 da madrugada, né? Eu vejo vários relatos, né, de várias pessoas que falam, meu, acordei 3 da madrugada com um demônio me enforcando, e aí quando eu olhei pro lado, 3 horas da madrugada em ponto. Existe uma explicação curiosa para isso. Muitas pessoas são intercessores, são pessoas de oração. E essas orações atrapalham o serviço do mal. É como se fosse um curto-circuito, uma interferência no sinal. Então, se você tiver um bairro com pessoas que oram muito e estão vivendo santidade, eles não vão conseguir fazer praticamente nada ali. Nossa, que legal. Então, quanto mais gente orando, mais interferência dá no serviço maligno. Só que os intercessores, muitos oram de madrugada, mas eles são seres humanos, eles dormem também. E estatisticamente, o horário que tem mais pessoas dormindo é 3 da manhã. Nossa, na estatística. Porque muita gente acorda às 3 da manhã e muita gente, às vezes, vai dormir às 3. Então, estatisticamente, depende do fuso horário de onde você está também. Cada local tem o seu fuso horário. Às 3 da manhã é a hora que a maioria das pessoas está dormindo. E a hora que a maioria dos intercessores estão dormindo também. Então, a quantidade de pessoas orando, teoricamente, é menor. A quantidade de interferência no serviço maligno é menor. Então, eles têm mais liberdade para poder fazer as coisas. Teoricamente, isso é uma especulação, né? Nossa, mas que terrível, né? Porque faz sentido, né? Faz total sentido. Mas aí, se você vai dormir e você faz uma oração abençoando o teu sono e protegendo o seu sono, aí é aquilo que eu te falei, você criou um decreto no mundo espiritual, ferrou. Porque o mundo espiritual é assim, é movido pelas palavras e pelas regras e pelas legalidades. Jesus fala na Bíblia, o que você ligar na terra será ligado nos céus, o que você desligar na terra será desligado nos céus. Então, se você vai dormir e fala assim, eu vou dormir, entrego minha vida ao Senhor, repreendo qualquer afronta maligna, os espíritos malignos não têm autoridade sobre a minha casa, minha vida, minha família, minha saúde, meus filhos, essa residência pertence a mim, vocês não têm legalidade para entrar aqui porque eu tenho autoridade humana e espiritual sobre esse local. Você não tem direito de entrar aqui, assim eu declaro em nome de Jesus. Você tá ferrou. Você lançou um decreto. Que a Bíblia diz que quem recebe Jesus como seu único Senhor e Salvador se transforma espiritualmente em rei e sacerdote. O rei, ele emite decretos e decretos são obedecidos. Então você, como rei, você fala, emito um decreto aqui impedindo qualquer espírito maligno de entrar na minha casa e me amaldiçoar ou de prejudicar meu patrimônio, minha família, minha saúde. Você emitiu o decreto e dormiu, acabou. Agora as pessoas não oram, né? E você falando isso daí, Daniel, eu já tive vários sonhos terríveis à noite. Sim. E quando eu lembrava, é porque eu não orava. Sim. Eu não orava, acontecia. Aí no dia que eu parava ali, ajoelhava na minha cama, pedia pra Deus ter uma noite abençoada, que só eu permitisse ter algum sonho, se Ele permitisse. Sim. Ter alguma visão, alguma coisa assim. Isso. E não acontecia nada. Aí o dia que, às vezes, sei lá, muito corrido, né? A gente é assim, pô, você vai tomar banho, aí já tá cansado, chega tarde, acaba dormindo lá. Sim, esquece, Nossa, né? Por isso que é importante, né? É a importante. Oração, né? E também as maledicências prejudicam muito, né? Uma coisa assim que eu sempre falo para as pessoas, nunca diga, ai, que inferno. Não fale isso. Isso aí você tá... O próprio palavrão, né? As palavras de baixo calão vão atrair as entidades. Palavras muito negativas, não vai dar certo, isso é horrível. Palavras negativas contra si mesmo, né? Ah, eu sou muito ruim mesmo, né? Eu repreendo isso tudo, é só um exemplo, né? Em nome de Jesus. Então tem que tomar cuidado com isso, porque isso gera, do mesmo tempo que você consegue gerar legalidade positiva, você gera negativa também, né?